boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas no nosso Nutrindo a Alma dessa terça-feira. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto bem bacana, um assunto que vai fazer a diferença na sua vida e um assunto também que vai fazer com que você possa ajudar outras pessoas. Nós vamos falar de ansiedade, nós vamos falar de síndrome do pânico, nós vamos falar de síndrome do pensamento acelerado, SPA, nós vamos falar de todos os derivados da ansiedade e o quanto isso atrapalha uma vida com liberdade. O quanto não saber gerenciar as nossas emoções pode atrapalhar a nossa vida. Então, eu peço que você vá ali no aviãozinho e vá enviando esse nosso encontro de hoje, esse nosso Nutrindo a Alma, para todas as pessoas que você conhece, que são ansiosas, que têm síndromes do pânico, que têm o pensamento acelerado e que precisam da nossa ajuda para que tenham uma vida mais leve, mais tranquila e mais feliz. Eu já estava sentindo a sua falta, meu amor. Eu falei assim, cadê o Danilo? Então, gente, assim, ó, vai ali no aviãozinho e envia esse nosso encontro de hoje para pelo menos umas 5 pessoas para que a gente possa dar continuidade a esse assunto, né? Para que a gente possa aprofundar nesse assunto. Quem tem ansiedade aí? Me diz quem tem ansiedade, quem já sofreu de síndrome do pânico, quem tem o pensamento acelerado, que não consegue parar de pensar um instante, que deita na cama e a mente começa assim. Um turbilhão de pensamentos. Gente, nós temos mais de 70 mil pensamentos diários. Nós temos mais de 70 mil pensamentos diários. Só que qual é a diferença entre o homem e a mulher? A mulher, ela fala mais de 21 mil palavras por dia. O homem, ele não fala muito. E por ele não falar muito, a estatística nos mostra que os homens, eles têm tendência ao suicídio muito maior do que as mulheres, né? Só que o homem, ele faz isso de forma muito mais prática, pela racionalidade dele, pelo jeito que ele pensa, né? E já a mulher é um pouquinho diferente. Então hoje a gente vai falar desse tema que traz tantas pessoas para o consultório, que é a ansiedade, né? E também, gente, não é só porque você sofre de ansiedade, não é só porque você conhece alguém que sofre de ansiedade, mas também, gente, porque nós viemos aqui para servir. E eu estava ouvindo uma palestra agora do Tiago Brunet sobre o serviço, e eu confesso para vocês que eu me emocionei naquela palestra, ela me tocou profundamente. Quem conhece o Tiago Brunet aí? Nessa palestra, o Tiago Brunet disse que as maiores viradas da nossa vida acontecem através do nosso serviço, quando estamos servindo, e nós viemos para servir. E quando a gente está servindo, a gente não tem que esperar essa recompensa imediata, né? Porque Deus irá nos recompensar de tudo aquilo que a gente está servindo. E um exemplo que ele trouxe bíblico que mexeu muito comigo, eu até fiz algumas anotações aqui. Ele falou que Davi morava numa cidade que chamava-se Gagla. E ele estava saindo dessa cidade aonde ele percebeu que uma das cidades que ele entrou, essa cidade estava pegando fogo, ele estava com todo o seu exército, essa cidade estava sendo incendiada e ela foi invadida pelos amalequitas. Davi percebeu
que todas as esposas, os filhos tinham sido sequestrados, todos os alimentos tinham sido sequestrados. E Davi, gente, imagina se o seu filho fosse sequestrado, se a sua casa fosse invadida, se você ia fazer o que Davi fez. Davi dobrou o joelho, ele pegou uma vestimenta de um sacerdote, colocou sobre ele, dobrou o joelho e foi pedir orientação daquele que já sabe o futuro. Ele foi orar. E quando ele orou, ele perguntou para Deus assim: Deus, eu devo sair com o meu cavalo, com o meu exército atrás dos amalequitas? E Deus disse a ele que sim, que ele deveria fazer isso. Mas Deus, eu vou alcançar os amalequitas? Essa foi a pergunta de Davi. Eu vou alcançar os amalequitas? E Deus disse, sim, você alcançará os amalequitas. Daí sabe o que aconteceu? Ele pegou o cavalo e todo o exército e saiu em direção da onde o seu coração mandava. Só que enquanto ele estava indo à procura dos amalequitas, que eram aqueles que invadiram a cidade, que sequestraram os filhos, que sequestraram as esposas e que saquearam a cidade, tinha um homem caído, quase morto, gente. Um homem caído, quase morto. Davi para todo o exército, para ajudar aquele homem. Aí as pessoas que estavam com Davi falaram assim, mas Davi, nós estamos atrasados, nós estamos atrás do povo amalequita, se a gente parar, nós vamos meio que perder a viagem, né? Porque eles já estavam atrasados e eles estavam atrás daqueles que invadiram a cidade. Aí ele pediu para trazer pasta de figo, ele deu água para aquele homem. E quando ele estava cuidando daquele homem, ele perguntou, quem é você? Imagina que Davi parou tudo o que estava fazendo, mediante um problema que ele estava tendo. Imagina que quando você tem um problema na sua vida, você para esse problema, você está todo ferrado, você está cheio de coisa para fazer, vem alguém e te pede ajuda. E você precisando de ajuda, você para o que você está fazendo e você ajuda outra pessoa. Naquele momento, quando Davi parou o exército, que ele estava com muita pressa, porque ele tinha 1000 coisas para fazer, mas alguém estava pedindo ajuda dele. Ele parou tudo e ele ajudou aquele homem. Quando ele estava ajudando aquele homem começou a se recuperar. E aquele homem se recuperando, Davi pergunta, quem é você? Aquele homem, gente, fazia parte do exército dos amalequitas. E aquele homem disse assim, eu faço parte do exército dos amalequitas? Davi olha para ele e diz assim, então, você vai saber me dizer aonde o exército está? Aquele homem olhou para Davi e disse, se você não me matar, eu te levo até o exército. Gente, já parou para pensar que quando você tá com muita pressa, você tem 1000 coisas para fazer, você tá precisando de ajuda, você para tudo para ajudar alguém e aquele teu parar, aquela tua pausa faz parte de um propósito na tua vida. Gente, isso não é lindo, isso não é maravilhoso, isso não é inspirador, isso não é... Gente, isso me inspirou tanto que me faz pensar que na nossa pressa diária, e a ansiedade é um vício de pensar, e a ansiedade nos rouba do agora, do estado de presença, e não nos faz perceber quem está precisando da nossa ajuda. A gente está com tanta pressa, e por estar com tanta pressa, a gente não percebe que tem alguém ali do nosso lado, precisando de uma palavra amiga, de um dom, porque não tente se enganar. Você tem muitos dons, você tem muitos talentos, e se Deus te deu um dom,
Se Deus te deu um talento, você precisa pegar esse talento e servir. Você não pode, de forma alguma, pegar esse teu talento e por vergonha, por medo, por egoísmo, acender uma vela e colocar embaixo de uma cama. Ela não vai iluminar nada. Então, gente, presta atenção. O dom que Deus te deu. Se Deus me deu o dom de falar, se Deus me deu o dom da cura, se Deus me deu o dom da profecia, se Deus me deu o dom de orar pelos outros, se Deus me deu o dom de servir, de facilitar a vida das pessoas, cada um tem um dom. Gente, tem pessoas que têm o dom de facilitar a vida das pessoas. Se você tem esse dom, seria muito egoísmo da tua parte ficar a serviço do teu ego e não usar esse dom para ajudar o maior número de pessoas na sua vida. Então deixa a vergonha de lado, deixa o ego de lado e fala: Deus, os dons que tu me deu, a partir de hoje eu vou usar para servir. Os dons que tu me deu a partir de hoje eu vou usar para o serviço. Quantas vezes, gente, eu paro tudo que eu tô fazendo aqui em casa e eu fico meia hora dando conselhos para alguém no celular sem ter uma recompensa imediata. Porque eu sei que a recompensa ela é espiritual e muitas vezes ela nem existe. A recompensa, às vezes, gente, é uma cura que você vai receber, é um dom que você vai receber, é uma inspiração, é uma epifania. Epifania é algo que vem do alto, é uma virada de chave na sua vida. E quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade, ânsia da idade, né? Então eu quero antecipar algo que ainda não aconteceu. Ela nos rouba dessa conexão com o nosso talento e os nossos dons. Então eu vou contar uma historinha para vocês, para que vocês entendam um pouquinho da ansiedade. E de uma pessoa que tá com... Gente, desculpa essa cara de choro, porque eu chorei bastante, tá? Mas não é de tristeza não, nem de sofrimento. E se fosse, estaria tudo certo. Porque nem todo dia a gente tá bem. Mas a vida é essa oscilação, mas eu chorei, gente. Porque quando algo toca o meu coração, não tem como não chorar. E essa palestra que eu assisti foi muito profunda. E se vocês quiserem, eu vou postar o link. Eu vou postar, meu primo lá de Itapema, Vânio César. Eu vou postar o link dessa palestra aqui no story depois, tá bom? Então, gente, tinha uma pessoa, vou contar uma historinha pra vocês, para que vocês entendam. Tinha uma pessoa, existe, essa pessoa existe. Ela trabalhava num horário, numa empresa, e de repente ela foi transferida para a noite. Ela já sofria de ansiedade há um bom tempo. E ela começou a não saber lidar com esse horário, e esse horário começou a atrapalhar essa pessoa na casa, nas suas atividades. E essa ansiedade, ela começou a ficar cada vez mais forte, até que essa pessoa teve crise de pânico. Então ela procurou ajuda, ela foi no hospital e ela teve alguns dias de atestado. E hoje ela foi falar com o gerente da empresa e mostrou esse atestado e contou toda essa história, o quanto estava sendo difícil trabalhar nesse horário, o quanto isso estava dificultando a sua vida e o quanto essa ansiedade estava sendo difícil, né? Então ela ganhou alguns dias de atestado para que ela possa aprender a lidar com isso. Gente, quando nós
trabalhamos um certo horário, quando nós estamos mediante uma situação da nossa vida. Obrigada, Rosângela. Quando nós estamos... Gente, isso que eu vou ensinar para vocês agora é tão importante que isso pode mudar tudo na sua vida. E se pode mudar tudo, você tem o dever, isso não é porque você é bonzinho, não. Você tem o dever de ali, ó, naquele aviãozinho, e mandar esse nosso encontro de hoje para pelo menos toda a lista que está lá no seu direct. Por quê? Porque isso aqui é gratuito. Porque eu tô aqui dando o melhor de mim para que eu possa despertar o melhor na sua vida. E para que você consiga ajudar todas as pessoas. Alguma pessoa vai te ligar e falar assim: amiga, eu tô muito ansiosa, eu não sei o que eu faço, eu não consigo dormir mais à noite. Amiga, meu namorado terminou comigo, eu tô apavorada. Amigo, meu Deus, eu tô com uma dor no estômago, eu não consigo comer mais nada, eu tô apavorada, apavorado. O que você vai falar? Como você vai acolher essa pessoa? Uma pessoa liga pra você e diz assim: eu tô tendo aqui um ataque de pânico, porque a pessoa fala um ataque, né? Eu tô tendo aqui um ataque de pânico. Ou de repente você tá num lugar e a pessoa tá ali do teu lado, ela começa a se abanar dizendo assim: meu Deus, eu vou morrer. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Como que é isso? Como que a gente pode fazer para diferenciar a ansiedade, o pânico? Gente, a ansiedade, ela é um medo inespecífico. Ela não tem cara, ela não tem roupagem, ela não tem nada. Ela é apenas um medo inespecífico. Só que como o nosso corpo é neuroquímico e tudo aquilo que a gente pensa produz uma química associada, e essa química dá origem e é pano de fundo às nossas emoções, tá prestando atenção quanto isso vai ser importante? E por isso que você tem que enviar ali para várias pessoas? Vamos lá. Como o nosso corpo é neuroquímico, né? E tudo aquilo que a gente pensa gera uma química, e essa química cai na nossa corrente sanguínea e ela é pano de fundo para as nossas emoções. Então, o nosso pensamento gera emoção. Então, eu estou com ansiedade hoje, amanhã, depois da manhã. O que é essa ansiedade? Esse vício de pensar o tempo todo, esse vício acelerado de querer controlar todas as coisas. E, gente, tem uma coisa que é muito importante a gente saber quando a gente fala de controle, tá? Isso é muito importante. A gente sai de casa, a gente vai trabalhar, a gente vive a nossa vida e a gente coloca... É como se fosse um caminho a seguir específico, né? Nós, humanos, como somos seres divinos e humanos, mas a gente utiliza pouco a nossa divindade, a gente acaba imaginando como deveria ser o nosso dia, a nossa noite, o nosso relacionamento, o nosso trabalho. A gente imagina como deve ser tudo na nossa vida. Vou até aproximar a câmera, gente. A gente imagina como deve ser tudo na nossa vida, né? E por imaginar como deve ser tudo, o que acontece? Se algo não sai de acordo como nós imaginamos, a gente sofre. Então todo sofrimento, ele vem da não aceitação e do julgamento que temos do acontecimento. Por exemplo, essa pessoa que eu contei a historinha, que ela estava trabalhando durante o dia, de repente ela foi para a noite, e de repente ele não estava conseguindo lidar com esse horário da noite, o quanto isso estava atrapalhando a sua vida familiar. Então o que ele fez? Ele acabou focando neste horário, né? Ele acabou vendo aquilo como um problema. E esse
esse problema, ele alcança uma dimensão maior na nossa vida a partir do momento que nós focamos neste problema. Então assim, gente, quanto maior o foco que a gente dá para aquilo, mais aquilo vai nos afetar. Quanto maior o foco que a gente dá para o problema, mais aquele problema se tornará maior na nossa vida. E quando alguém pede uma ajuda pra gente, neste caso, a gente se sente um pouco deslocado, desconfortável, não sabe o que falar, porque nós queremos falar com a mente. E quem é que sabe ajudar da melhor forma possível? A nossa essência. Então, quando a gente quer ajudar alguém com a mente, e a gente tem a necessidade de ser perfeito o tempo todo, de falar a palavra certa na hora certa, meu Deus, o que eu vou falar? O que a gente fala para uma mãe que perde um filho? Aliás, essa é a única dor que não tem nome, porque uma mulher que perde o marido, ela é viúva. Um filho que perde o pai, ele se torna órfão, ele fica sem o pai vivo. Mas uma mãe que perde um filho, não tem nome essa dor. E o que você fala para alguém que perde alguém, para alguém que perde o seu filho? Não existem palavras, apenas eu estou aqui. Eu estou aqui. Gente, muitas vezes você não precisa falar muitas coisas, mas só o fato de você estar ali, isso já é tudo. Então, por que a gente tem a síndrome do pânico? Qual é a diferença da síndrome do pânico para a ansiedade? A ansiedade, ela tem os seus sintomas e são leves e muitas vezes moderados. E quando esse sintoma ele extrapola, porque assim, ó, para que você entenda a síndrome do pânico, eu penso uma coisa hoje, eu penso amanhã, eu detecto, eu não aceito algo que está acontecendo na minha vida, eu começo a sofrer, a minha pressão começa a alterar, porque pressão alta significa pela psicossomática que eu estou sendo pressionado a algo que eu não quero fazer. Certo? Então eu me sinto pressionado por algo que eu não quero fazer. E essa neuroquímica, ela vai ficando forte aqui dentro. Só que imagina essa garrafa de água sendo o seu corpo, tá? Aí hoje você tá com ansiedade, daí você acaba secretando na sua corrente sanguínea hormônios aqui de cortisol, de estresse, amanhã também, depois da manhã também. Quando dá uns 7, 14, 21 dias, cada hormônio que é secretado vai enchendo essa garrafa que é o seu corpo. Chega um momento que essa garrafa tá cheia ao ponto de transbordar. Qualquer pinguinho de água faz essa garrafa transbordar. E quando essa garrafa transborda, você tem a síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico é um transbordar da neuroquímica de hormônios estressores. O corpo não dá conta mais de modular tudo aquilo. Ele te dá uma crise para que você tenha que se medicar, tomar um Rivotril, por exemplo, para que você relaxe. Então, toda vez que uma pessoa está numa crise, toda vez que a pessoa tem um surto psicótico, por exemplo, que ela é internada, né? Eu conheço diversas pessoas que foram internadas em clínicas. Para que serve a dopagem, gente? Por que as pessoas são dopadas? As pessoas são dopadas para que elas parem de pensar. Quando a gente está dopado, a gente para de pensar, a gente não fica em estado meio assim catatônico, meio assim inerte,
olhando para o nada, porque ali você está sob o efeito de um medicamento que faz com que você pare de pensar. Porque o que faz gerar síndrome do pânico é esse excesso de neuroquímica de hormônios estressores. Se a gente tem aqui um sistema simpático, que é um sistema nervoso central, que é o nosso sistema de luta e fuga, que é ativado mediante uma ameaça, seja ela real ou imaginária. Então, quando esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, quando essa pessoa, ela vê o trabalho como uma ameaça, né, para sua família, não está conseguindo lidar com o tempo, não está conseguindo aceitar aquilo, ele não aceita aquilo, ele rejeita aquilo internamente, o corpo dele vê isso como uma ameaça, e vendo como uma ameaça, o corpo dispara o sistema de luta e fuga. E secreta na corrente sanguínea muitos hormônios estressores, e esses hormônios estressores, em excesso, faz com que, de repente, ele transborde numa crise. E o que é a crise? É uma oportunidade de reformular a vida e a existência. Toda crise nos faz parar, nos faz pensar, nos faz para olhar para, porque a palavra cura, pela etimologia da palavra, é olhar para. Então, toda vez que a gente está diante de uma crise, a gente começa a olhar para aquilo de forma diferente. Se você tiver uma crise de dor no nervo ciático, o que vai fazer? A crise não faz você parar? Se você tem uma crise de enxaqueca, a crise não vai fazer você parar? Toda crise é Deus falando com você que você está inadequado em alguma parte da sua vida. Então toda crise é uma inadequação e um distanciamento de você com a sua essência. Então todo sofrimento, ele confere um distanciamento da sua essência. Semana passada eu tive uma crise de enxaqueca com vômito e eu fui conversar com Deus. E eu falei assim, Deus, por que eu tenho essas crises, né? Porque eu já fiz tanta terapia para isso, né? Já trabalhei dentro da psicossomática, da metafísica. O que eu tenho que aprender ainda? E quando eu vou falar com Deus, gente, é algo muito sagrado para mim, sabe? Eu coloco essa música que tá tocando aqui agora, ó. Essa música, ela é uma frequência dos anjos. Eu coloco essa música, eu deito na minha cama e fecho os olhos e faço a pergunta, falo com Deus e eu ouço Ele falar no meu coração. E sabe o que Ele me disse? Ele falou assim, enquanto você não souber o teu limite, você sofrerá dessas crises. Enquanto você não souber o seu limite. Daí eu falei, enquanto eu não souber o meu limite, mas o que eu tô errando? O que eu tô fazendo errado? E daí isso foi me vindo de forma muito clara. Porque muitas vezes, gente, eu não sei a hora de parar. E eu não sei se alguns de vocês aqui já passaram por isso. Eu começo a trabalhar e eu não paro, sabe? Eu começo a fazer produção no Canvas de conteúdos para o Instagram e eu não paro. Eu tô trabalhando o tempo todo. A mente, ela precisa descansar. E ela precisa também oscilar em atividades físicas, mentais, espirituais. E a Cida sabe, né, Cida? A Cida tava comigo aqui no dia que eu tava ruim. Gente, eu tava tão ruim, o meu corpo todo tremia. E eu ia pro banheiro, eu vomitava, eu tava péssima. E daí eu tive que cancelar toda a agenda. Mas olha só, por quê? E Deus me disse isso muito claro. Por que a gente tem que cancelar uma agenda inteira?
porque tem a dificuldade de dizer não. Então, toda pessoa que me pede ajuda, muitas vezes eu vou colocando na agenda, vou colocando, e de repente, cadê eu na agenda? Cadê a Adriana na agenda? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, gente, a gente não pode esquecer desse mandamento e da última parte do mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Muitas vezes a gente esquece, né? E se coloca em último plano. Então, embora sendo terapeuta, gente, a gente está sempre aprendendo, sempre. Eu tenho humildade para poder falar isso para vocês, que eu estou sempre aprendendo. E quem me ensina muito é a minha conexão com Deus e com a minha essência. Então, assim, eu quero que você entenda que na sua mente você tem uma ideia fixa de como devem ser as coisas. E você tem também uma intenção de chegar em algum lugar. Mas a sua intenção, ela precisa estar distante da sua atenção. A sua atenção precisa estar no agora. Você pode ter a intenção de comprar uma casa, de vender seu carro, você pode ter qualquer intenção. Você pode ter a intenção de casar, de ter um filho, de comprar uma bolsa nova. Essa é a sua intenção. A sua atenção, ela não pode estar na sua intenção. Elas têm que estar no agora, porque fazendo o melhor do seu agora, você estará conectado com a tua essência. Então tem que ter esse distanciamento. E quando você tem aqui uma ideia fixa de como devem ser as coisas, isso te tira do mundo das possibilidades. E Deus se manifesta na imprevisibilidade. As coisas mais extraordinárias da sua vida, aquela gargalhada que você dá assim do nada, aquela piada que surge de repente, acontece do inusitado. Você estava ali presente, você estava conectado com a sua essência. Então, quando alguém te pede ajuda, não pensa tanto, fala o que teu coração manda, se conecta com a tua essência, com o melhor que existe dentro de você. E quando alguém está numa crise de ansiedade, síndrome do pânico, gente, se a pessoa está numa síndrome do pânico, não adianta mandar respirar. Respira, respira, respira. Não adianta, gente. A respiração, principalmente a diafragmática, ela serve de forma preventiva. Ela não é remediativa, né? Porque a pessoa que está numa síndrome, ela não consegue respirar. Por quê? Ela tem certeza que ela vai morrer. Porque o pensamento, ele tá numa velocidade tão alta e ela sente o coração acelerado, ela sente o corpo suando frio, ela sente uma dor no peito, uma angústia e não tem quem a faça sair dali. Então existe uma técnica que se usa quando a pessoa está numa síndrome, quando ela está diante de um surto, de uma síndrome de pânico, que é você fazer uma pergunta de forma imperativa. Vou dar um exemplo. Quando eu tinha a Loja Linda, eu já era terapeuta e não sabia. Eu tinha uma paciente que ela tinha síndrome do pânico, mas eu nem sabia que ela tinha síndrome do pânico. E teve um dia que ela meio que caiu na loja, na frente do caixa, dizendo que iria morrer. E aquilo foi ficando tão forte dentro dela, assim, gente, aquela cena foi muito chocante pra mim. E eu não tinha estudado ainda, eu não era terapeuta, gente, eu não tinha nenhum conhecimento na área.
nenhum conhecimento. Mas quando tu tá diante de uma imprevisibilidade, o que é acionado instantaneamente? A tua intuição. Então, gente, eu tenho na hora que eu vi aquilo, eu deixei a minha intuição falar, eu não fui pensar, meu Deus, o que eu vou falar para essa mulher, o que eu vou fazer. Eu não vou falar o nome do marido dela aqui, mas o que eu fiz? Eu chamei o nome dela de forma bem forte. Eu vou inventar um nome, tá? Fictício aqui, tá? Maria e João, tá? O nome dela não era esse, era outro. Quando a gente chama a pessoa pelo nome, o inconsciente entende que é a mãe que tá chamando, tá? Até porque nos processos de regressão, por exemplo, quando uma pessoa vai para uma regressão e ela não consegue voltar do processo de regressão, ela tá tão bom lá do outro lado que ela quer ficar por lá. Às vezes tem pessoas, gente, que a gente 3, 2, 1, voltando, e a pessoa não quer voltar, de tão bom que tá lá, né? E daí o que a gente faz? A gente chama a pessoa pelo nome. E quando a gente chama pelo nome, a pessoa acorda. E naquela hora, eu falei de forma imperativa. O que é imperativo? É mandando. Eu não pedi, eu não fui boazinha com ela. Eu falei assim, Maria, como você conheceu o João? Ela não respondeu. Maria, presta atenção, eu tô falando contigo. Daí eu fiz assim, ó. Maria, como você conheceu o João? E ela tava ali, eu vou morrer. Aí eu peguei ela por aqui, sacudi o rosto dela e falei, Maria, como você conheceu o João? Me conta agora, vocês se conheceram onde? Gente, no momento em que ela vai pensar como ela conheceu o João, ela sai da síndrome instantaneamente. Gente, isso é mágico. E eu não sabia disso. Eu usei a minha intuição. Eu não tinha aprendido isso em psicopatologia, que é uma das cadeiras que a gente aprende isso. Então assim, eu falei, Maria, como você conheceu o João? Me conta, como você conheceu o João? Faz tempo que você conheceu o João? Onde você estava quando você conheceu o João? Porque daí o que ela tem que fazer? Ela tem que parar de enviar informações para o sistema simpático dela, que ela está em crise, e ela vai ter que pensar como ela conheceu o João, o marido dela. No momento que ela sai disso, ela sai da crise. Gente, é instantâneo, é uma técnica infalível. Então você vai dar uma ordem, fazendo uma pergunta que faça parte da vida da pessoa e que seja referente a um afeto importante. Então vamos supor que a sua mãe tá numa síndrome do pânico, ela tá tendo ela tá tendo ali um surto de pânico. E ela tá toda vermelha, o coração acelerado, suando frio. A sua mãe é casada com o seu pai. Você pode falar assim, a tua mãe tá em surto, tá? Ela tá ali com a sensação de morte, porque o nosso corpo, ele não sabe a diferença entre o pensar e o viver. Para o nosso corpo, tudo que a gente pensa é real. Então, se nós pensarmos que estamos morrendo, o corpo está secretando na nossa corrente sanguínea esses hormônios relacionados à morte. Realmente, a gente tem a certeza que está morrendo diante de uma síndrome do pânico. Então, de que forma você vai tirá-la da síndrome? Você não pode falar assim, mãe, respira, mãe, respira. Ela vai te dar um tapa na cara, né? Para, que merda é essa? Para de mandar eu respirar. A pessoa não consegue respirar, gente, numa síndrome. Não dá, ela não tem força. Mas quando você faz uma pergunta que é incomum, que não cabe ali, uma coisa estranha, mas que isso tem relação com a vida afetiva dessa pessoa, né? Então você vai falar de forma imperativa, muito forte. Mãe, aonde você conheceu o pai?
ela não vai escutar, tá? Porque ela tá ali naquela coisa de morte, eu vou morrer, meu coração tá acelerado, por favor, me leva pro hospital e eu tô Mãe, aonde você conheceu o pai? Mãe, eu quero que tu pense agora onde você conheceu o pai. Se manda. Aí você vai pegar e vai sacudir a pessoa. Você pode dar um tapa aqui no rosto dela, você pode pegar nos braços e sacudir e falar: mãe, fala pra mim agora onde você conheceu o pai. Você vai dar uma ordem. Você tem que ser enérgico, bravo. Na hora, a pessoa sai da síndrome do pânico. E daí, depois que ela saiu dessa síndrome, o que você vai fazer? Você vai iniciar com ela um protocolo para ativar o sistema contrário da síndrome do pânico, que é o sistema parasimpático, que é um sistema de relaxamento, tá? Então, daí a respiração funciona de forma preventiva. E se você já teve síndrome do pânico, é importantíssimo que você faça essa respiração diafragmática pelo menos umas 8 vezes ao dia. Que é respirando, levando todo o ar para o abdômen, fazendo barrigão de ar e expirando no dobro do tempo. Então você vai respirar em 4 segundos, levar o ar todo para a barriga, né, fazendo um barrigão de ar, e você vai expirar soltando esse ar. Porque fazendo isso, toda vez que você faz essa respiração, gente, isso é muito sério. Só que as pessoas acham assim: ah, que bobiça fazer essa respiração, isso não funciona. E daí o que elas preferem? Tomar o remédio. Não tô falando mal de remédio, você pode tomar todos os remédios que você quiser. Mas tudo o que a sua mente cria, ela pode curar também. Tudo que seu cérebro cria, ele pode curar. Então, se no nosso cérebro tem receptores canabinoides, né? O que é isso? Cannabis. Se o nosso cérebro tem esse receptor e se essa cannabis ela é gerada na quantidade milésima para que a gente tenha um mini doping através da respiração diafragmática, é gratuito, você fabrica, não paga nada para ninguém, por que você não faz? Porque é algo muito simples. Então, assim, a gente tem aí estudos científicos que comprovam que uma só respiração diafragmática causa 1.400 reações químicas instantâneas no seu corpo. Uma delas é banhar com sangue fresco os órgãos internos, levar oxigênio para o cérebro, para os periféricos. Por que às vezes a gente não tem clareza? Falta oxigênio, gente. E a gente também não utiliza toda a capacidade pulmonar, né? Então, não utilizando toda a nossa capacidade pulmonar, a gente não faz a irrigação completa de todos os vasos. Então, o oxigênio, muitas vezes, ele não vai para os periféricos. E o que a indústria do tabaco fez? Ela pegou essa sacada, que isso é uma sacada, transformou isso num ritual e associou a nicotina. Então você pega tudo isso e usa naturalmente na tua vida. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Então faça pelo menos 10 respirações diafragmáticas durante o dia. E entenda, gente, eu vou brigar com vocês agora, vou brigar. E entenda que você come todo dia, toma banho todo dia. Que tem alguém que não toma banho todo dia e não come todo dia aqui? Você faz as coisas todos os dias, mas você não reserva um tempo para tua alma, para tua espiritualidade. A tua essência, ela precisa desse tempo, então você precisa colocar uma música de alta frequência. Você vai lá no YouTube, pesquisa assim, ó, música de alta frequência.
música com a frequência de Deus, 999 Hz. Deita na sua cama, fecha os olhos, pede a presença do Eu Sou na sua vida, de Deus, do manifesto, do imanifesto. Pede a presença do anjo da guarda, São Miguel, São Rafael, e se conecta. E ali você pode dialogar com Deus, pode fazer suas perguntas, perguntar para Ele: Deus, eu estou com esse problema na minha vida, como que eu faço para resolver isso? E deixa Ele responder. Gente, Deus fala e é muito nítido a voz de Deus. Por que a gente não ouve? A gente não ouve porque a gente acaba ouvindo tudo menos a voz dele. Porque a gente está sempre aqui, ó, com o ouvido ocupado. A gente deixa um monte de rádio ligado, TV ligada, Instagram e um monte de coisa, e a gente não se desconecta. Aquela frase bíblica: entra no teu quarto, fecha a porta, que você vai conhecer quem sou eu, quem sou Deus. Então você precisa deste momento, desse recolhimento e desse distanciamento de tudo aquilo que te rouba de ti. Hoje, gente, atualmente, nós temos muitas coisas que nos sequestram, que nos roubam da nossa essência. Então, quando a gente tem um propósito de vida, Flor de Lis, linda, quando a gente tem um propósito de vida, que é ser um ser humano, que é o nosso maior propósito, a gente precisa dessas paradinhas diárias para saber se estamos no caminho. Isso que eu estou fazendo dialoga com o meu propósito de vida? Isso que eu estou fazendo está me distanciando da minha essência? Gente, todo sofrimento vem de uma inadequação à sua essência. Quanto mais você estiver distante da sua essência, maior será o teu sofrimento. Lembre-se, se você estiver sofrendo por algo, você está num processo de inadequação. Quanto maior for a distância entre você e a sua alma e a sua essência, maior será o seu sofrimento. Então, você está sofrendo com algo aí na sua vida? E esse exemplo que eu dou, gente, nas palestras, e que eu dei essa semana lá em São Francisco, numa palestra numa empresa. Oi, Fabiola, querida. Isso, Sônia, faz isso hoje à noite. Então, assim, esse exemplo que eu dei na palestra, eu peguei um copo, gente, de vidro, tá? Eu peguei um copo de vidro e eu disse assim, gente, esse copo é de vidro e ele tem a função de levar água dentro, ou vinho, ou qualquer outro suco, qualquer outro líquido. Quando eu deixo esse copo cair e ele quebra, ele perde a função dele, que é carregar algo dentro, algum líquido dentro. Então, quando nós estamos disfuncionais, nós estamos desconectados, quebrados com a nossa essência, somos um recipiente disfuncional, porque não conseguimos carregar nada, levar nada. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos levar essa luz, conduzir essa luz e acender a luz nesse outro. E quando eu falei lá no domingo do Dia das Mães, que toda vez que nós fazemos brotar no coração de alguém coisas boas, sementinhas do bem, nós estamos exercendo a maternidade. Nós não somos mãe somente quando damos a luz a um filho. Nós somos mãe toda vez que nós fazemos nascer algo em alguém.
Estamos aqui nesse mundo para isso. A gente não está aqui somente para os prazeres da vida. A gente está aqui para fazer com que tudo aquilo que Deus te deu gratuitamente, os teus dons, os teus talentos, sirvam para ajudar pessoas e fazer um mundo melhor. Então é uma inadequação da tua parte que, por egoísmo, por medo do julgamento, vergonha, você não utiliza as capacidades que Deus te deu para facilitar a vida das pessoas e o mundo. Por exemplo, a Fabíola Bernardes, apresentadora, ela tem muitos dons. Ela tem o dom de agregar pessoas, ela tem o dom de fazer network, de conectar pessoas. Esse é um dom que Deus deu para ela gratuitamente. Ela fala com facilidade. Se ela pegar e se esconder numa redoma, se alguém perguntar uma coisa para ela assim, Fabíola, eu tô precisando de uma coisa, você pode me ajudar? E ela sabe como fazer para ajudar, mas ela não fazer isso e ela guardar isso para ela não está usando os dons que Deus deu para facilitar a vida das pessoas. Então usa os dons que Deus te deu para facilitar o mundo e fazer um mundo melhor. Né, Marinês, Miriane, Leonardo? Então, gente, assim como a história que eu contei do rei Davi, que estava diante de uma cidade invadida pelos amalequitas, onde as esposas foram sequestradas, onde os filhos foram sequestrados, e ele pediu uma orientação para Deus, ele se conectou com a sua essência, com o seu ser divino, e Deus disse, não, vai, que você vai alcançar os amalequitas, aqueles que invadiram a cidade. E no momento que ele estava indo, ele encontra um homem que estava precisando de ajuda, e ele para ajudar aquele homem. Então muitas vezes você está num caminho e alguém te fala uma coisa, você não dá muita importância, porque parece que aquela pessoa está atrapalhando a tua vida. E depois você percebe que aquela pessoa tinha uma informação que ia transformar a sua vida. Aquela pessoa ia te pôr num lugar que sozinho você não entraria. Então para de julgar as coisas e os acontecimentos, porque em tudo há um propósito. Quando Davi parou e ajudou aquele homem, quando ele estava ajudando aquele homem, de repente Davi pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou do exército dos amalequitas. E se você não me matar, eu te conduzo até o exército. Então aquele homem que a princípio era um estorvo na vida de Davi, aquele homem que a princípio estava ali para atrapalhar a vida de Davi, porque Davi estava com pressa, aquele homem é quem conduziria Davi para o lugar que ele tinha que ir. Então o teu julgamento, aquilo que você julga estar acontecendo errado na tua vida, o lugar que você está hoje na tua vida, que você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o lugar para mim. O que eu estou fazendo aqui? Esse lugar, gente, esse lugar é um lugar onde você está aprendendo coisas que você vai usar futuramente na sua vida. Então agradeça qualquer situação. Em tudo dai glória a Deus. Porque em tudo há um propósito. E quando a gente tem a ideia fixa, oi Adri, quando a gente tem a ideia fixa, sabe? Ai, tem que ser assim, a minha vida é assim. Porra, que merda, não deu certo, eu tô atrasado, era pra estar lá 1h30, não era pra estar 1h30. Para tudo. Para tudo. Você quer ter o controle de todas as coisas, você acha que você tem o GPS da tua vida. Não, deixa Deus te guiar, deixa a tua intuição te guiar, deixa a tua essência te guiar. Quando Davi para, aquele homem que ele ajuda,
É o homem que vai ser o GPS dele para conduzir aonde ele quer chegar. Tem uma pessoa que eu atendi gratuitamente e toda vez que ela ia no consultório, eu atendia ela com muito amor, muito amor. Eu atendia ela voluntária. E já faz muito tempo isso, gente, faz uns 4 anos. E ela me manda mensagens, eu me emociono porque eu acho isso tão lindo. Ela manda mensagens pra mim até hoje e ela fala assim: Adriana, olha só, gente, que coisa mais linda isso. Isso é tão, eu acho isso tão puro da parte dela. Ela manda mensagens assim: Adriana, ela me chama de doutora pra lá, doutora pra cá. Eu não sou doutora, gente, porque doutora é quem estuda medicina. Eu não sou doutora. Ela diz assim: doutora, eu rezo pela senhora toda noite, eu rezo pela sua família, eu rezo pelo seu relacionamento. E eu imprimi uma foto sua e do seu namorado e eu coloquei no altarzinho da minha casa, onde tem a Nossa Senhora, onde tem a foto de Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo. Gente, vocês têm noção que é isso? Uma pessoa orar por você toda noite, gratuitamente. Então, quando você serve, quando você pega os teus dons, quando você pega aquilo que tem dentro de você e você serve o maior número de pessoas, quando você precisa de ajuda, você tem um exército para te servir. E é a coisa assim mais maravilhosa do mundo. Isso acontece gratuitamente, gente. Isso é uma corrente do bem. Isso é uma egrégora. A egrégora é uma energia. A egrégora é algo que a gente cria no ar. Cria no ar. E a partir do momento que, numa palestra que eu estava dando, gente, vou dar um exemplo para vocês. Teve uma das palestras que eu dei, porque quando a gente dá palestra, a gente vai passando assim os olhos, um por um. Vai fazendo um radar. E daí tinha uma pessoa que eu olhei para ela e eu vi que havia um julgamento da parte dela. Quando eu olhei para aquela pessoa, eu falei assim: se Deus me dá a graça de plantar no coração dela uma sementinha de amor, eu vou me sentir muito feliz. E, gente, lá pelo meio da palestra, eu percebi que o olhar dela mudou. Porque eu olhei para ela e não julguei aquele olhar, sabe? Eu vi que era um olhar que tava ali, sei lá, não tava gostando de algo, porque o olhar expressa, né, gente? Mas daí eu enviei amor para ela, muito amor. E o amor, gente, ele tá numa frequência muito alta, de 500 Hz. Nem sempre a gente consegue, viu? Mas isso é uma prática diária, a gente tenta. As curas ocorrem a partir de 500 Hz. E naquele momento eu consegui, gente, nem sempre eu consigo. Eu enviei muito amor para aquela pessoa e a partir do momento que eu enviei muito amor, o olhar dela, o semblante dela foi se transformando. E isso é maravilhoso. Então, essa ideia fixa que você tem, eu tô no lugar errado, as coisas não estão acontecendo do jeito que deveriam acontecer. Meu Deus! E como deveria que acontecer? Tá travando o telefone, gente? A gente tá travando para vocês? Então, gente, quando eu quebrei na minha vida financeiramente, quando eu tinha loja e eu quebrei financeiramente, eu já contei isso aqui para vocês. Hoje eu vejo que aquilo que aconteceu comigo foi uma faculdade na minha vida, foi um aprendizado para ajudar pessoas que estão passando por isso hoje. Quando aquele relacionamento não deu certo, né? Por algum motivo específico, é para que eu tivesse aqui dentro de mim ferramentas para ajudar no relacionamento das pessoas. Hoje, por exemplo, eu ajudei um casal através de um DNA
fazendo um DNA de casal, onde a gente viu ali as principais diferenças entre um e o outro, o que a gente tinha que modular para que ajustasse aquele casal, porque o DNA, gente, ele é como um rádio. Quando o rádio não está na estação, a gente ouve ruídos. E o DNA ele faz esse ajuste, né? Ele faz a modulação dos comportamentos para que haja sintonia, para que haja música, né? E a gente fez isso hoje. E daí eu penso, todas as experiências que eu vivi, que você viveu na sua vida, elas são ferramentas para que você possa ajudar pessoas. Então, aqueles lugares que você está hoje, que você pensa que não é um lugar certo para você, ali está sendo um aprendizado na sua vida que você vai usar mais tarde em algum momento. Então, em tudo, agradeça, né, Samantha? E hoje eu dei de tarefinha de casa para uma consulente, eu não chamo mais de paciente, porque paciente, gente, ele está passivo. Consulente vem de consultório, né? E ninguém tá passivo lá, tá todo mundo ativo, tem que fazer a sua parte, né? E eu dei de tarefinha de casa assim, não reclamar nada e nem de ninguém. Só por hoje não vou reclamar de nada e nem de ninguém. Essa é a tarefinha da casa por 21 dias pro casal. Será que a gente consegue, né, gente? Então, gente, a diferença da ansiedade para a síndrome do pânico é essa intensidade, tá? Então, a síndrome do pânico é quando nós extrapolamos, quando nós transbordamos todos esses hormônios estressores que são outorgados pelo pensamento. Então, o pensamento ele gera a emoção, que é o pano de fundo para essa síndrome do pânico. Então, com a técnica que eu ensinei hoje aqui para vocês, que é mandar de forma imperativa, né, fazer uma pergunta de cunho afetivo que tenha relação com a vida da pessoa, é a única forma conhecida, natural, de tirar a pessoa de uma síndrome do pânico. Então, você vai falar de forma imperativa. Mãe, por exemplo, se a mãe tiver uma síndrome do pânico, né? Mãe, aonde você conheceu o pai? Mãe, me conta agora, você vai mandar. Quando a pessoa, ela pensa na resposta, na pergunta, ela sai da síndrome. Porque a síndrome, ela é outorgada pelo pensamento. O pensamento, ele dá o comando, como o corpo ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário, tudo aquilo que a gente pensa se torna real, instantaneamente, fisiologicamente no nosso corpo, e é assim que funciona. Então pega essa sua habilidade que você tem de pensar coisas ruins e usa para imaginar coisas boas. Imagine que você está agora num lugar assim maravilhoso. Você consegue pensar? Um lugar assim onde você se sente bem, feliz. Você pode estar sozinho, você pode estar acompanhado. Com quem você gostaria de estar neste lugar e o que você gostaria de estar fazendo? Então eu gostaria que você imaginasse agora que você está num lugar, fecha os olhos, maravilhoso. Você pode estar sozinho ou com uma pessoa ao seu lado. Isso. Imagina que você está fazendo aquilo que você mais gosta, que você mais ama. Isso, perfeito. Imagina também, agora eu gostaria que você pensasse qual foi o dia mais incrível da sua vida, assim, que aconteceu algo, que foi assim, uau, que foi incrível. Ai, gente, eu tô aqui lembrando de umas coisas bem legais. Então, lembre disso, um dia assim que aconteceu algo muito incrível na sua vida. E veja o que acontece.
Gente, quando a gente lembra das coisas, o nosso corpo não sabe que a gente está lembrando. Para o nosso corpo, a gente está vivendo isso. Então você vai gastando o teu tempo ficando lembrando dos traumas, das coisas ruins que aconteceram na sua vida. Meu Deus, o corpo vai pensar assim: meu Deus, ela tá vivendo de novo isso? Ah, ela tá pensando de novo naquela pessoa que traiu ela? Que M! Será que essa pessoa não aprende que toda vez que ela pensa, o corpo revive, vai lá, põe na corrente sanguínea os hormônios relacionados àquilo tudo, põe lá, uma vez eu fui abusada, a pessoa lembra daquilo o tempo todo, ela vai levar o agressor pro túmulo. Então, gente, usa essa habilidade que você tem de pensar coisas ruins para pensar coisas boas. Usa a habilidade que você tem de imaginar que o pior possa acontecer com o seu filho, com o seu marido, com o seu corpo. Lá em casa a gente tem uma pessoa que trabalha conosco há 30 anos. E quando ela tá sentindo uma dorzinha, gente, é muito engraçado isso. No almoço ela fala assim: eu tenho certeza que eu tô com câncer no estômago. Eu devo estar com câncer no pulmão. Ela falou, cada almoço, gente, ela tá com câncer num lugar diferente. Daí ela fala assim: eu tenho certeza que eu tô com câncer no pulmão. Mas por quê? Eu falo, né, eu dou o nome dela, mas por quê? Ela fala assim: não, porque eu tô sentindo dor aqui, mas eu tô sentindo uma dor muito forte aqui. Eu falei assim: mulher de Deus, pelo amor de Deus, eu disse, para de pensar coisa negativa, porque você só pensa isso na sua vida, daí ela acaba criando realidades. Esses dias ela fez todos os exames deram todos bons, ela não tinha nada, daí ela ficou um tempo boa, sem pensar que ela tava com câncer. Aí de repente, gente, a primeira dorzinha que veio, ela disse: eu devo estar com câncer em tal lugar. Então assim, gente, usa essa habilidade que você tem de pensar coisas ruins para pensar coisas boas. E se conecta com a tua essência e usa todo esse talento aí que você tem para facilitar a vida das pessoas, para facilitar o mundo, tá? Gente, toda terça-feira a gente tem aqui o Nutrindo a Alma. E eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, de passar conhecimento, mas eu vou ficar ainda mais feliz se você convidar para a próxima terça-feira pelo menos 5 pessoas para estar aqui conosco no Nutrindo a Alma de terça-feira que vem, tá bom? E eu também vou abrir uma caixinha de perguntas no Story para os próximos Nutrindo a Alma, então eu vou trazer aqui todas as participações de vocês, tá, gente? Gente, alguma pergunta para o dia de hoje? Vamos ver quem tá aqui. Bianca, Elaine, Elisa, Margarete, Samanta, Marinês, Gabriel. Gente, alguma pergunta para o dia de hoje? Tinha, acho que uma pergunta acima aqui, deixa eu ver se eu acho. Oi, Dri. Nossa, que show! Obrigada, Rosângela, querida. Rô, próximo risoto... não vai ser risoto terapia, jantar terapia, dia 14 de junho, gente. Tô convidando vocês todas. A palestra é a chave de um relacionamento de sucesso, a chave de um relacionamento feliz. Esta é a palestra, dia 14 de junho, uma quarta-feira, no nosso Jantar Terapia. A taxa de inscrição, R$26, tá? Estou adorando saber disso, a Rosângela falou. A Cida, nossa, em cada dia vejo que preciso disso também. Pensar em mim, você tem me ajudado muito. Eu tenho enxaqueca, perfeito. Gabriel G. Santos Cardoso, como fazer para fixar todas as informações que fizeram sentido? Gabriel, as afirmações que eu falei hoje, é isso no nosso encontro de hoje, você escreve num papel, né? Porque ela tá latente na tua mente agora, né?
Essas afirmações são importantes que a gente escreva, que a gente cole atrás da porta do guarda-roupa, do quarto e que a gente leia, porque como o corpo aprende por repetição e assim como a gente acaba repetindo coisas negativas, você escreve isso para você não esquecer isso nunca mais, tá? E uma das coisas que você pode escrever, que talvez seja uma das mais importantes, né? Resumindo o nosso encontro de hoje, né? Uma das mais importantes é que todo sofrimento é um distanciamento de você com a sua essência. Você e sua essência são uma coisa só. Quando você se distancia do seu propósito de vida, da sua essência, você está em inadequação, em sofrimento. Então, quanto maior for a sua proximidade com a sua essência, menor será o seu sofrimento, tá? Isso é uma coisa que você pode anotar. Outra coisa que você pode anotar é que você precisa fazer a respiração, né? Não de forma remediativa, e sim de forma preventiva. Obrigada, Marinês. Todos somos uma bênção. Quando nos conectamos com a nossa essência, nós passamos a ser uma bênção na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente deixa, cada pessoa, presta atenção, Gabriel, agora pode anotar isso. Cada pessoa, ela tem um recado para dar ao mundo. Ninguém tá aqui para não falar nada. E esse recado, ele não precisa ser em forma de palavras, né? Nós temos um recado para dar ao mundo. Quando a nossa alma ela não dá esse recado, a nossa essência, ela adoece, tá? Então, qual é o recado que você tem que dar ao mundo? Então, existe algo dentro de você que precisa ser dito, que precisa ser falado em forma de palavras, de comportamentos, de atitudes, de ações. E quando a gente não se conecta a isso, a gente adoece. Existem formas de conexão que eu posso estar falando no próximo Nutrindo a Alma para vocês. Como nós nos conectamos com a nossa essência, e é um tema bem bacana, tá bom? Gente, esse nosso Nutrindo a Alma vai ficar gravado aqui. E se você gostou, compartilha, marca as pessoas e faz um comentário aqui do que você achou do nosso Nutrindo a Alma de hoje. Gente, muitíssimo obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu honro a vida de cada um de vocês. Que Deus te abençoe grandemente. Que você possa ter uma noite de sono reparador. E que amanhã você possa acordar com saúde, disposição para fazer tudo aquilo que for preciso. Paz e bem. Gratidão, gente, viu? E até terça que vem, se Deus quiser.